Bom dia! Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa manhã maravilhosa. Você que veio para nós adorarmos ao Senhor. Esse é o motivo, você veio para cá para isso. Vim para adorar. Você veio mesmo, irmão? Vim para adorar. Aí você veio mesmo, aleluia. Vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos indo para a última mensagem da nossa série Confissões de um Pastor. E eu acredito que a maior parte de vocês aqui esteve nas outras ministrações. E se você não teve presente, as mensagens estão lá no YouTube. Você pode depois acessar e ser abençoado. Para quem, vamos fazer aqui vamos recapitular. A primeira mensagem foi sobre discipulado. O pastor Ricardo ministrou da importância de nós sermos igreja, de nós entendermos a nossa missão e a importância de nós sermos discipulados, não apenas no culto, no louvor, na mensagem, na pregação, mas nós sermos agentes discipuladores também. A segunda mensagem, a que eu falei aqui sobre entrega ou sobre consumo. Depois, o pastor Lucas, ele falou sobre a igreja, um lugar dos necessitados e nos incentivando, nos levando a entender a importância que nós temos de evangelizar, de trazer pessoas. Depois o pastor Macaúba, domingo passado, ele ministrou sobre gratidão e ingratidão, né? E hoje eu vou compartilhar aqui a igreja que sonhamos ser. A igreja que sonhamos ser. Eu tenho aqui 3 perguntas para você não responder, para você pensar. Você tem o pastor que você gostaria de ter, de fato? Não mexa a cabeça de sim, e principalmente de não, tá? Por favor, só para você pensar. Você tem um pastor que você sonhou ter esse pastor? O teu pastor é o pastor que você... A outra pergunta. Você é a ovelha que o seu pastor também sonhou ter? Essa pega, né? A outra pergunta é, nós somos a igreja que o Senhor anseia ter? Que eu acho que junta a primeira pergunta com a segunda. E de fato nós somos a igreja que o Senhor almeja, que o Senhor sonha, deseja ter. Para isso, quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias. Pastor, tem na Bíblia? Tem, meu irmão. Velho Testamento. E você vai lá no capítulo 18. Jeremias 18. Pastor, onde está Jeremias? Antes de Ezequiel. E onde está Ezequiel? Depois de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Enquanto você está abrindo aí, eu quero trazer aqui o contexto desse texto. Só para você entender a cronologia. Criação, tá? Criação. Patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Mas os 12 filhos se tornaram 12 tribos. Moisés libertou essas tribos da escravidão.
Depois de Moisés atravessar o povo da escravidão, eles começaram a conquistar terras. E aí foi um momento onde existiam homens de Deus, profetas de Deus, sacerdotes de Deus, que eram instrumentos de Deus para abençoar o povo. Então, o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Num dado momento, o povo queria um rei. Eles não queriam mais ser direcionados por um sacerdote. E aí, o primeiro rei foi Saul. Saul foi um rei não tão bom assim. Depois, o segundo rei foi Davi. Davi teve o seu reinado, ele teve um filho, Salomão. Salomão foi o sucessor de Davi. O começo de Salomão foi muito bom, mas o final de Salomão não foi tão bom assim. E nos últimos anos, Salomão ele colocou altos impostos para as tribos de Israel. E o povo começou a ficar nervoso. E após a morte de Salomão, as tribos se dividiram em duas partes. Por quê? Uma parte não queria os tributos altíssimos da dinastia de Salomão. Então, se juntaram 10 tribos e formaram a tribo do norte, que é uma tribo que foi mais para frente ali, teve a sua sede, a sua capital, Samaria. Lá no sul, ficaram duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Essas duas tribos tiveram como rei o filho de Salomão, Roboão. Ou seja, a dinastia de Davi continuou em Roboão e ali no Reino Sul. Dentro desse período de duas tribos divididas, por muitos anos elas foram tribos que tiveram bons reis e maus reis. E em muitos momentos o povo começou a adorar até outros deuses, se misturar com outros povos. E aí Deus começou a levantar homens de Deus, profetas de Deus, para alertar o povo: se vocês continuarem assim, vai ter consequências. Se vocês continuarem errando, pecando, se distanciando de mim, vocês terão consequências, vocês vão ser invadidos. E o que de fato aconteceu? Os assírios foram lá e levaram cativo o povo do norte, depois os babilônicos lá no sul. Mas antes do povo do sul ser ali exilado, Deus levantou um homem que veio da tribo de Benjamim, chamado Jeremias. Jeremias foi uma voz profética. Jeremias, ele tinha a função de levar ao povo: olha, vocês estão errando, olha, vocês precisam se consertar, olha, vai ter um juízo, se você continuar assim, você vai dar ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele anunciava a esperança se houvesse conserto. O sacerdócio profético, de fato, é isso. Hoje nós vemos aí que tudo é profético. Tem dança profética, tem canção profética, tem atos proféticos de ungir a cidade, de ungir coisas, tal, não sei o quê. Tudo é profético. E tudo que você ouvir que é profético desse nível, não é nada profético. Porque é profecia, o ato profético é você anunciar o caos, anunciar conserto e trazer uma esperança. E a Bíblia é a maior profecia que nós temos hoje. Então, esses homens que dizem que são profetas de Deus, que te dizem: olha só, o seu CPF, 237432, vem cá, quem que é você? Ou então você fique de pé aí. Olha, Deus está me falando que são profetas do Instagram, do Facebook, puxa ali a sua capivara, né? E começa ali a falar coisas ali e tal. Isso nem é profecia, meus irmãos, isso é profetada. Profecia, de acordo com a palavra do Senhor, é um homem, uma mulher de Deus que se levanta em nome de Deus para trazer juízo, correção, arrependimento e esperança. Amém? Então, não se iludam com o que você vê por aí de coisas proféticas. A melhor profecia que existe é a palavra de Deus. Amém? Amém. Bem, Jeremias se levantou e Deus usava ele de diversas maneiras para alertar o povo. E lá, no capítulo 18, Deus dá uma palavra para Jeremias. Capítulo 18, versículo de número 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor.
Como barro nas mãos do oleiro, assim se vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma ação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se à sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, e que ela nessa manhã traga transformação. Em nome de Jesus, amém. Essa visão, muito conhecida por nós, essa palavra, onde Jeremias ele vai, Deus o leva a ver o oleiro trabalhando ali. Toda vez que eu leio esse texto aqui, meu irmão, vem na minha cabeça a primeira visão que vem, o filme do Ghost, lembra? Mas você já viu uma pessoa mexendo ali, fazendo ali, né? Ele começa a apertar a roda ali, uma parte plana, ele vai botando barro ali, ele vai mexendo e vai colocando, e qualquer deslizezinho de velocidade ou de toque, aquele barro ele estraga. Mas quando ele pega e refaz aquele vaso de uma maneira mais calma, mais tranquila, vira um vaso lindo. Nesse texto, o Senhor, acredito eu, que vai nos levar nesta manhã a entender o que nós precisamos ser para sermos. O que eu preciso ser, o que você precisa ser, e o que nós precisamos ser para sermos uma igreja que agrade a Deus. E por isso, nós precisamos estar dispostos a sermos pessoas moldadas pelo oleiro. Talvez você está aqui há poucos anos na comunidade de fé, talvez você está como eu já há quase 30 anos aqui, talvez alguns mais, outros um pouco menos, mas nessa jornada, será que nós temos nos permitido a sermos moldados de uma forma que agrade a Deus? Então, a minha primeira confissão que eu venho compartilhar nessa manhã é uma confissão, de fato, tentando estar no lugar de vocês e olhando para mim. Qual que seria, então, o anseio de uma comunidade que anseia por um pastor ideal? Que foi a minha primeira pergunta. E a minha confissão, ela vem em que sentido? Eu já estive aí no lugar que você está. Eu já tive também um pastor. Eu já fui pastoreado. E quantas vezes na minha jornada eu tive algumas inquietações, dúvidas e perguntas, se de fato o pastor Ori era o pastor que eu ansiava ter na minha vida. E agora no lugar que eu estou é mais difícil ainda, porque eu era um contra, entre aspas, o que estava aqui. E hoje é uma comunidade inteira mas olhando para mim. E eu fico me perguntando se de fato eu tenho sido um pastor que você anseia, espera ter. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu preciso vivenciar. Mais ainda, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais atento, e eu fui muito sincero comigo mesmo. E quem me conhece de perto sabe que eu não tenho vaidade, que eu não tenho problema de falar onde que eu estou talvez errando ou falhando. E aqui eu tentei colocar aqui algumas questões, não apenas a minha pessoa, do pastor Ricardo, do pastor Maca, do pastor Lucas. Então, como deveria ser um pastor que a ovelha espera ter? Um pastor que pregue a palavra com coragem e com ternura. Que não tenha medo de pregar a verdade, mas que pregue com verdade e amor. Um pastor que ora mais pelos seus. Um pastor que invista mais tempo em oração pela comunidade. Um pastor que seja mais presente nas suas dores, nas suas lágrimas. Um pastor mais presente numa jornada difícil. Um pastor que seja acessível.
um pastor que esteja disponível para todos vocês. Preciso ser mais um pastor que seja mais verdadeiro, um pastor que seja mais coerente na sua casa, assim como na igreja e assim como fora dela. Eu preciso ser um pastor que você olha para mim e fale, olha, o pastor Luciano, ele é isso daí na casa dele. Ele é isso fora da igreja. Ele é de verdade isso. Que seja um pastor que seja coerente, que não negocia princípios e valores. Um pastor que, de fato, ele celebra as suas alegrias também. Ele participa das suas dores, mas também ele participa das suas alegrias. Eu tenho que ser um pastor que seja leve na condução da sua comunidade de fé. Que seja feliz. Eu preciso ser um pastor que seja referência para você. Que quando você sair por aí em algum lugar, você fala, olha, meu pastor, ele me inspira. O meu pastor, ele é uma referência. Eu acho que isso daqui é o mínimo que vocês devem esperar de mim. E eu tenho buscado ser um pouco disso. E não vou ser vaidoso de falar, irmãos, louvado seja eu, porque eu cumpro aqui todos os requisitos 100%. Não. Tem coisas que eu preciso melhorar um pouco mais. Tem coisas que talvez eu faça até demais. Tem coisas que eu preciso entender um pouco mais. Tem coisas que eu preciso diminuir. Tem coisas que eu preciso crescer. Então, eu confesso para vocês que talvez eu não sou o pastor que você anseia ter. Eu não sou o pastor que talvez você vai ver nas redes sociais. Um pastor famoso, que talvez tenha uma eloquência, que talvez tenha algo mais, tem alguma coisinha ali e tal, não sei o quê, mas eu não vou ser esse cara, porque Deus me chamou para ser eu. Pelo menos eu vou ser uma pessoa que sou acessível a você. Eu não vou ser e eu não quero ser um pastor, e eu oro muito a isso, igreja, de não ser um pastor de igreja grande, não. Porque o pastor de igreja grande, ele não é mais pastor, ele é só um pregador, porque ele não vai conhecer quem está na multidão, não vai saber quem você é, não vai chorar, não vai rir. Vai ser um pregador, vai ser um coach. Uma vez eu conversei com um pastor daqui da região de uma grande igreja que tem milhares de membros. Eu perguntei para ele, qual que é a sua maior dor no seu ministério? Ele falou assim, Luciano, é que hoje eu não sou mais pastor. Eu sou um gestor de igreja. Ele só prega, faz reunião com a sua liderança e não conhece, não tem cheiro da ovelha. A ovelha não é acessível a ele, porque são milhares de pessoas, ele não tem tempo para isso. Então ele vai capacitando um outro ali e tal. Eu acho que perde a essência de ser pastor. O pastor, ele tem que ter essas características. O pastor da ovelha, ele tem que saber quem é a ovelha. Enfim, irmãos, eu preciso melhorar muito, eu confesso. Eu tenho orado ao Senhor para que eu possa ser o pastor que você, ovelha, anseia ter. Eu oro, Deus, me molde para eu ser melhor do que eu sou. Eu sei que eu não sou muito bom, não sei que sou. Eu tenho muito a melhorar. Não muito, né? Não, tenho sim, tenho. E como que o Senhor nos molda? O Senhor vai me moldar, e o Senhor tem me moldado quando eu oro mais com Ele, quando eu tenho mais intimidade com Ele, quando eu leio mais a palavra dEle, quando eu busco mais conhecimento, quando eu busco mais entendimento, quando eu busco mais conselhos. Irmão, eu estou tentando ser um pastor um pouco melhor quando eu olho para outras pessoas que são melhores do que eu. Irmão, você quer ser um cara que lê bons livros, que tenha conhecimento? Procure andar com quem lê bons livros, com quem tem conhecimento. Se você quer aprender um pouco mais a ser uma pessoa melhor gestor das suas finanças, não vai andar, não vai conversar com quem está mais perrapado que você. Você tem que olhar para quem tem mais conhecimento, que vai te dar instrução para você melhorar, para você crescer. Se você quer ser bom em alguma coisa, melhorar em alguma área, aquilo que eu devo ver, assistir, ouvir, vestir, procure referências boas, procure algo melhor do que você. Se você quer melhorar com as suas questões emocionais, não vai procurar uma pessoa que está com mais problema do que você. Procure com quem pode te ajudar a você crescer e melhorar. Quer ter conselhos espirituais? Não ande com pessoas que talvez vão te dar conselhos rasos. Converse com pessoas que de fato você vê referência e você vê Deus nele e nela. Eu tenho buscado andar com pessoas, de conversar com homens, mulheres, que eu vejo que são muito mais do que eu, para poder aprender e ser um pouquinho melhor.
Isso também é ser moldado. É você olhar para o outro que é melhor e falar, puxa, eu quero também ser um pouco melhor. Agora, a minha segunda confissão. Como são as ovelhas que um pastor espera ter? E aí, eu quero que o Senhor fale ao teu coração, assim como Ele falou no meu coração, como eu preciso ser. Quem está aberto é para Deus falar no seu coração, diga amém. Fala para o teu irmão aí, deixa Deus falar com você. Primeiro, que tipo de ovelha que eu anseio ter? Uma ovelha que mantém o seu coração ensinável, mesmo quando a verdade o confronta. Porque tem ovelha que quando ouve verdades, ela não deixa Deus falar. Ela não é ensinável. Ela não permite que aquilo que foi pregado, ministrado, venha trazer transformação na mente, no coração dela. Na minha segunda mensagem, aliás, na segunda mensagem dessa série que eu falei sobre consumo e entrega, teve alguns irmãos que quando acabou a pregação, falou, pastor, tinha que ter aqui na saída aqui, o pessoal da recepção, jogando salompas, spray, porque a lapada foi forte, pastor. E se a pancada foi forte, é porque doeu. Mas não adianta nada, eu ou os outros pastores, vir aqui ministrar sobre a necessidade de nós nos entregarmos ao Senhor, de sermos pessoas que amam a Deus, pessoas que têm alma, corpo e entendimento buscando ao Senhor, e que necessitam de transformação. Se você terminar o culto domingo que vem, você vir da mesma forma. Forma de agir, de pensar e de ser. O irmão na semana seguinte veio falar comigo, pastor, isso foi verdade. Pastor, tua palavra foi muito dura naquele domingo. Falei, mesmo, irmão? E eu acho que a igreja mudou muito, viu? Aí eu falei, então, irmão, e aí? Então, pastor, eu acho que você fez muitas cobranças ali, algumas coisas que eu não sei se precisa ter. Falei, então, irmão, vamos fazer o seguinte, ore a Deus. Eu falei com muita graça, ore a Deus. Se você entender que esse tipo de exortação não cabe no teu coração, tem uma porta que está ali sempre aberta, que não está te prendendo aqui. Procure outra igreja, onde você possa fazer todas as coisas, do seu jeito, da sua forma. Se você achar, vai para lá e fique feliz lá. Ele olhou com os olhos desse tamanho assim, né? Porque se nós não colocarmos aqui zelo pela nossa igreja, pela palavra, se nós não colocarmos ali ensinamento bíblico, se nós não colocarmos ali decência e ordem, a igreja vira uma bagunça. E aí você escolhe, ou você quer viver numa bagunça, no lugar onde você faz o que você quiser, ou então procure uma igreja. Olhou para mim assim. Ele não saiu não, tá, gente? Ele está aqui, tá? Mas não está aqui também não, tá? Pra você ficar quem que é. Aí você pode ir lá e pensar, puxa, então ele vai no segundo culto, eu vou ficar no segundo culto para ver quem que é. Não. Mas é isso, irmão, coração ensinável. Eu anseio por uma ovelha que permaneça firme com Deus em todo o tempo. Porque como tem ovelhas que qualquer tribulação, qualquer turbulência já... Eu anseio ter uma ovelha que na semana se alimente da palavra e não das fofocas do seu dia a dia. Eu anseio ter uma ovelha que busque servir e não ser aplaudida. Eu anseio ter uma ovelha que cumpra os seus votos e os seus compromissos com Deus, que oferte ao Senhor com alegria. Eu anseio ter uma ovelha que ela não pede apenas oração, mas durante a semana ela é uma intercessora também. Eu anseio ter uma igreja onde as ovelhas oram pelo seu pastor, em vez de almoçá-lo no domingo depois do culto. Eu anseio ter uma ovelha que ela fale menos do que a igreja não faz e valorize aquilo que a igreja faz.
Eu anseio ter uma ovelha que viva em comunhão genuína, não nas rodinhas das murmurações. Eu anseio ter uma ovelha que não deixa de ser discípulo até que Jesus venha. Eu anseio uma ovelha que de fato entenda e viva que eu preciso de fato amar, acolher e influenciar. Eu tenho que evangelizar também. Eu anseio por uma ovelha que ame vir na casa do Pai, que não escolhe um domingo por mês, mas que todos os domingos separa aquele tempo precioso para estar junto, que não vem apenas no dia de ceia. Essa palavra aqui tinha que pegar no dia de ceia, né, gente? Porque tem irmão que só vem no dia de ceia, né? Como se fosse o mais santo. Não, eu anseio pessoas que amam estar na casa do Pai, que leiam a palavra. Eu anseio por ovelhas que meditam na palavra, não apenas no domingo, mas durante a semana também, que tem o teu secreto com Deus ao longo da semana. Eu anseio por ovelhas que de fato não sejam escravas das distrações deste mundo. Eu anseio por ovelhas que não se amolde ao padrão desse mundo, lá de Romanos 12. Aí você pode pensar assim, puxa pastor, está grande essa lista aí, para você estava menor, né? Mas sabe por que está grande? Porque eu também sou ovelha. Eu sou ovelha. E tem muitas coisas aqui também que eu preciso melhorar, que eu preciso ser moldado por Deus. E meus irmãos, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, se não há renovação da nossa mente, do nosso coração, é em vão buscarmos a Deus. Nós não podemos ser um clube de pessoas, meus irmãos, que nos reunimos no domingo para poder bater o nosso cartão de crente. Fui no culto hoje, já fiz a minha hoje, e vive a semana, os dias, de qualquer jeito. Aquilo que foi ensinado, pregado, ministrado, direcionado ao seu coração, você, até fez barulho aqui, Quantas e quantas palavras você já ouviu desse altar aqui, que você falou, uau, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir aquilo. Aquela pessoa tinha que estar aqui para ouvir aquela palavra. Aquela exortação tinha que estar falando aqui. Mas você, nós não temos mudança de atitude. Irmãos, uma das, se de fato consideram como profissão, é ministério, mas nos Estados Unidos, a função pastoral é uma profissão. E uma pesquisa que foi realizada diz que a profissão mais estressante nos Estados Unidos, a primeira é o presidente da República dos Estados Unidos. Então o Trump é. A segunda é pastor. Irmão, ser pastor não é fácil. Ser pastor muitas vezes é tentar ser aquilo que Deus quer, enquanto pastoreia ovelhas que não esperam ser nada o que Deus deseja. Às vezes você está aqui ministrando, pregando, ensinando, estando perto, ouvindo, vivenciando a vida, e a ovelha, ela não faz por onde. Isso estressa, entristece. E essa série de mensagens, meu irmão, Confissões de um Pastor, ela não vem no sentido de trazer assim um peso para a igreja, uma cobrança. Não é, mas eu creio que é um convite para a reciprocidade. Essa série de mensagens é um convite para que eu e você pensamos em mudar juntos, em melhorar juntos. Aquela famosa frase, nada é tão bom que não possa melhorar. Eu creio que nós podemos, eu, pastor Luciano, estou falando por mim agora, eu preciso ser um pastor melhor. Mas eu também gostaria que você entendesse, e que entrasse no seu coração, que você também pode ser uma ovelha melhor do que você é hoje. Uma igreja saudável, ela permanece firme, quando há pastores que se dedicam com fidelidade, e quando as ovelhas correspondem também com fidelidade, e os dois juntos vão caminhar num só objetivo, e a nossa missão como igreja, de fazer discípulos, de amar, acolher e influenciar pessoas. Isso vai dar certo quando? Quando eu
me permitir ser moldado por Deus todos os dias. Quando você permitir agora, falar: Deus, tem coisa que tem que mudar, Pai. Tem coisa que eu estou levando aqui há anos. Tem coisas que eu estou levando aqui há 5, 10, 15, 20 anos. E que, olha, eu já estou até acostumado com essa forma de ser, de pensar, de agir. Essa de mensagens, ela é uma chamada para nós de fato sermos verdadeiros cristãos. Hoje é vergonhoso às vezes você sair por aí andando e perguntar: o que você é? Eu sou um cristão evangélico. Por aquilo que nós vemos nas redes sociais, de instituições ditas igrejas, as vergonhas que nós observamos, nós temos que perder mais tempo em explicar que o evangelho não é isso, que a igreja não é isso, do que você falar o que de fato é a igreja. Mas nós precisamos ser de fato igreja. Nós precisamos ser de fato homens e mulheres que, assim como o povo de Israel, que em algum momento se perdeu em alguma questão na jornada, volte para o Senhor. E entenda, assim como Jeremias, ele viu e o Senhor falou com ele: olha, o meu povo, eu estou avisando ele, mas se o meu povo se ajustar, se o meu povo melhorar, eu vou cuidar, mas vai ter consequências se de fato o meu povo não mudar. Lá em Jeremias 29, abre a sua Bíblia, um pouquinho mais para frente, Jeremias 29, no versículo de número 11. Jeremias 29, versículo 11. Quem está comigo, diga amém. Amém. Olha o que o Senhor diz ao povo que estava sendo exilado: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvireis. Vocês me procurarão e me acharão quando? Quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, aleluia, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa palavra nós até sabemos de cor, cantamos até ela de cor. Sol maior. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Lembra dessa? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ah, pastor, alcançado, cheio de alegria, em todo tempo, de noite ou de dia, ouça a voz daquele que cuida do seu. Que venham muitos, crianças e adultos, pouco importa se caretas ou malucos, procure louvar e se encham de amor. Quem não conhece essa música, quem não conhecia essa música, levanta a mão. Quem conhecia? Quem não conhecia, vai, bem alto. Como não? Acabou de tocar aqui agora. Piadinha, né? Irmãos, nós cantamos o texto, mas será que estamos dispostos a buscar ao Senhor de fato de todo o nosso coração? De se arrepender, de orar ao Senhor, de procurar a sua presença, procurá-lo enquanto se pode se achar. Mas aqui o texto traz uma esperança, quando nós estamos dispostos que o Senhor nos molde e nos tire do cativeiro,
O povo estava num cativeiro físico, mas o Senhor estava falando para eles, palavras do profeta: olha, lá atrás ele falou, olha, vocês estão andando errado, vai dar ruim, continua assim que vocês vão para um lugar pior. De fato aconteceu, e mais para frente vem a palavra de esperança: olha, se vocês buscarem ao Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, se você buscar todo o seu coração, orar, interceder, o Senhor diz que Ele vai trazer uma esperança, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Não é os seus planos, queridinho, queridinha, é os planos que o Senhor tem para você, para mim quanto pastor, para você quanto ovelha, para nós quanto igreja. Planos de bênção, planos de paz, para prosperar. Mas nós precisamos permitir que o Senhor nos molde e que possamos sair do cativeiro. Fique de pé em nome de Jesus. Que cativeiros? O cativeiro da vaidade, o cativeiro do egoísmo. Antes de continuar, o que é cativeiro, irmãos? É um lugar maravilhoso que a gente quer estar sempre, né? Cativeiro é um lugar ruim, que ninguém quer estar lá, que você é preso, aprisionado, não tem liberdade. Cativeiro é sinônimo de escravidão, de não ser liberto. O que é preciso ser liberto? Da vaidade, do egoísmo, da murmuração. Não só aqui, tá? Não só aqui, em casa, no trabalho, na escola, e aqui também, da amargura, da rebeldia, do cativeiro das minhas regras. Não tem que lá, que o feminismo fala, né? Meu corpo, minhas regras. Minha teologia, minhas regras. Minha forma de pensar, minhas... Não! O que a Bíblia diz tem que ser as suas regras, amém, igreja? Me livrar da idolatria daquilo que rouba o tempo de Deus na sua vida, das falsas crenças que você construiu nos últimos anos, da sua apatia espiritual, de talvez estar vindo tanto tempo na igreja e você nos últimos anos não sentir mais a presença do Senhor na sua vida, de sair do cativeiro, da zona de conforto. Ah, tá bom assim, dito que tá bom, estou aqui, confortável, de sair do seu consumo e não da verdadeira entrega, da estagnação do seu propósito de ser discípulo, sair da sua estagnação de não mais estar evangelizando, falando de Jesus, levando o amor. Qual foi é a pergunta clássica de todos os anos: qual foi a última pessoa que você levou para Cristo nos últimos 6 meses? No último ano? Nos últimos 5 anos? Se não levou ninguém, meu irmão, você está num cativeiro espiritual, tem que ser liberto em nome de Jesus, da ingratidão a Deus e ao próximo. Nós precisamos, igreja, falar: Deus, assim como o Senhor instruiu com o seu povo, quando me buscar e orar, enquanto pode se achar, buscar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar e orar, falar: Senhor, molda a minha vida, molda o meu coração, molda tudo aquilo que está errado dentro de mim, Pai, aquilo que talvez eu acho que está certo, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda o meu coração. Senhor, tem tanta coisa que está aqui dentro que eu acho que está certo, que não tem que mudar nada. Pastor, tudo que você falou aqui, ó, de cobrança das ovelhas, pastor, eu acho que é demais. Pastor, eu acho que é muita coisa. Irmão, das 3, uma. Ou eu estou errado, ou você está errado, ou o Senhor está certo. Eu prefiro entender que aquilo que Deus nos instruiu nessa série de mensagens, desde a primeira até o dia de hoje, é que Deus quer consertar a nossa igreja, consertar o nosso coração, porque nós só somos igreja quando estamos juntos. E o momento de nós nos acertarmos como igreja, de orar a igreja, de buscar, é quando a gente está junto e no nosso secreto. O Senhor está te dando aqui uma palavra, meu irmão, para você pensar e repensar a tua vida com Deus.
de você analisar para ver, Deus, o que tem que ser mudado na minha vida? Eu sei, pastor Luciano sabe, o que tenho que mudar aqui dentro. Você está disposto a ser corajoso, corajosa e falar, Deus, molda a minha vida? Molda o meu coração? Se você puder, feche seus olhos por um instante. Faça essa oração com o Senhor. Se você sabe o que tem que mudar, pede para Ele. Se você talvez não sabe, fala, Senhor, mostra-me, revela-me, Senhor. Use pessoas para poder me abençoar, me instruir, Senhor. Mas o que nós não podemos permanecer da forma que estamos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, de entrega dessa série de mensagens. Eu sou o primeiro dessa casa de oração, falar, Senhor, molda a minha vida. Molda o meu coração, Pai. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou agindo, o que eu estou fazendo, Senhor. Eu quero ser moldado à sua vontade, que é boa, agradável, perfeita, Senhor. Aquilo que diz lá em Romanos 12, Pai, que nós não devemos nos conformar com este mundo, Pai, mas renovar nossa mente. Que nessa manhã, Pai, através da sua palavra, nós possamos ser renovados, Pai, em Espírito Deus, em nome de Jesus. Nos livre, Pai, de todo cativeiro, Senhor. De todo cativeiro espiritual, Pai, que talvez tenha nos aprisionado, Senhor, e não nos deixar crescer contigo, Pai. Que haja nessa manhã arrependimento, Senhor, quebrantamento, Senhor. Molda a nossa vida, Senhor, molda essa igreja, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem planos maiores do que o nosso. O Senhor tem uma esperança maior, Senhor. Planos incríveis, um futuro excelente para essa comunidade de fé, Senhor. Mas eu sei que esse futuro excelente, Pai, vai se concretizar quando eu, como pastor, e nós, como ovelhas, Pai, sermos moldados pelo oleiro. Molda o nosso coração, Senhor, molda o nosso coração, Pai.